oitavo ano, agora nós vamos fazer a correção da página 28 e 29. Primeiro vamos terminar a correção da questão 2, que ficou essa daqui, ó, 97 ao quadrado. Como é um quadrado da diferença, a gente vai pegar 97. 97 é a mesma coisa que 100 menos 3. Vai ficar 100 menos 3 ao quadrado, e a gente vai desenvolver isso aqui. Vai ficar o quadrado primeiro, que é 10.000, duas vezes esse primeiro pelo segundo, que vai ser 600, mais o quadrado desse segundo termo, que é 9 ao quadrado, que é 3 ao quadrado, 9. 10.000 menos 600 mais 9 é igual a 9.409, tá bom? Na questão 3, ele pede para escrever o produto notável que representa a área pintada de cada item e desenvolvam. Observe que nós temos aqui, ó, uma área azul, uma área verde, uma área amarela. São essas áreas coloridas que ele quer. Então, observe que você tem um quadrado aqui, ó, de lado 8, que é esse aqui, ó, de lado 8. Desse quadrado de lado 8, foi tirado um quadrado de quanto? De 2 centímetros. Então, se tirou, quer dizer que tira toda essa parte que tá aqui na vertical e toda essa parte que tá na horizontal, restando o quê? Restando essa parte colorida. Então, vai ser 8, que é o lado desse quadrado, menos esse pedacinho aqui, que é 2. Então, vai ficar 8 menos 2 ao quadrado. A gente desenvolve, é o quadrado primeiro, menos, porque aqui é negativo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá aqui, mais o quadrado segundo, que é 2 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64, menos 2 vezes 8 vezes 2, menos 32, 2 ao quadrado, 4. 64 menos 32 mais 4 é igual a 36, tá bom? Na letra B, nós temos um quadrado de lado X, que é esse aqui que ele mostra pra gente de vermelho. Desse quadrado de lado X, olha só, ele retirou esse tamanho aqui, ó, esse tamanho, e tirou esse tamanho, que é esse aqui, ó, que é esse quadrado aqui, ó. Ele retirou. Um quadrado de lado o quê? 1,5. Então, quando ele tira, não tira toda a parte horizontal e toda a parte vertical, o que me sobra? Essa parte colorida. Então, vai ser x, o tamanho do quadrado maior, menos o tamanho do quadrado menor. E a gente desenvolve isso aqui. O quadrado do primeiro é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá aqui, mais o quadrado segundo tá aqui. Então, vai ficar x ao quadrado, menos 2x vezes 1,5, menos 3x. 1,5 ao quadrado, 2,25. Então, a área verde é igual a isso daqui, x ao quadrado, menos 3x mais 2,5. A área amarela que ele quer. Então, nós temos um quadrado de tamanho 4x, que toda esse tamanho aqui, e desse tamanho 4x foi tirado um quadrado de tamanho y. Então, eu vou ter um quadrado de lado 4x retirado um quadrado de tamanho y. Então, vai ser 4x menos y. Isso aqui nós temos um quadrado da diferença. Então, vai ficar o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é 4x. 4x ao quadrado é igual a 16. Vai ficar 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é essa parte aqui. Então, 2 vezes 8, vezes 4, 8. X vezes y, xy. Então, vai ficar menos 8xy. E o quadrado do segundo, que é y ao quadrado, vai ficar y ao quadrado, tá? A questão 4, nós temos o seguinte. Desenvolvendo a expressão 2x ao cubo menos y ao quadrado, encontramos um trinômio. Ele quer saber qual é esse trinômio, então a gente tem que escrever. Eu vou pegar isso daqui e vou desenvolver. Vai ser, ó, esquece lá em cima, o quadrado do primeiro. Esse aqui não é o primeiro, então vai ficar 2x ao cubo
ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro. Quem que é o primeiro? 2x ao cubo pelo segundo. Quem que é o segundo? Y ao quadrado. Mais o quadrado segundo. Quem que é o segundo? É y ao quadrado. Eu quero o quadrado desse daqui. Então, a gente multiplica aqui, olha. Ó, primeiro, qual que é o quadrado de 2? Porque é 2 ao quadrado. É 4. 3 vezes 2, 6. Então, 2x ao cubo ao quadrado vai ficar 4x elevado à sexta. Aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. X ao cubo, y ao cubo. E aqui, como não tem nenhum número, nenhum coeficiente numérico, a gente multiplica somente os expoentes. 2 vezes 2, 4, tá bom? Na B, ele quer saber qual é o coeficiente numérico de cada um dos 3 termos. Vamos voltar aqui, gente. O coeficiente numérico é os números da minha expressão. A minha expressão não é essa daqui? Quem é os coeficientes numéricos? É o 4, o menos 4. Aqui, como não tem nada, quem que é o coeficiente desse daqui? É o 1. Então, coeficiente numérico, gente, o próprio nome tá falando, numérico, são os números. Então, ó, no 4x à sexta, que é esse daqui, o coeficiente numérico é o 4. O menos 4x ao cubo y ao quadrado, o coeficiente é o menos 4. Aqui. E o coeficiente de y elevado à quarta é 1. Então, os coeficientes é quem? É 4, menos 4 e 1, tá bom? Na letra C, qual é o produto desses coeficientes? Lembrando, gente, que o produto é o resultado do quê? O produto é o resultado da multiplicação. Então, eu vou multiplicar todos esses números. Menos 4 vezes 4 dá menos 16, vezes 1, menos 16. Então, o produto é menos 16. Na letra D, como é chamado o trinômio resultante do quadrado da diferença? Olha só, esse aqui não é o quadrado da diferença? Esse aqui é o quadrado da diferença. Ele quer saber isso daqui, ó. Como que é chamado isso aqui? Isso aqui é chamado de trinômio quadrado perfeito, tá? Por que é um trinômio quadrado perfeito? Porque se eu tirar a raiz desse e a raiz desse último, eu consigo extrair a raiz e voltar para esse quadrado da diferença. Então, é chamado de trinômio quadrado perfeito, tá bom? Vamos para a última questão aqui, que é a questão 5. Vamos prestar bastante atenção nela. Associe cada item ao trinômio que representa a área da parte pintada. Então, observe que nós temos aqui, olha, um quadrado de lado que? 3y. Desse quadrado de lado 3y foi retirado um quadradinho de lado x. Então, qual vai ser a expressão que representa essa área pintada? A gente vai fazer assim, olha, vai ficar 3y, que é o lado dele aqui, menos quanto que foi retirado? X. Então, tudo isso ao quadrado. A gente vai fazer o quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro é 9y ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, 6y, vezes o segundo, 6xy. Mais o quadrado segundo é x ao quadrado. Então, quer dizer que a letra A corresponde a qual dessas expressões aqui? A primeira, a segunda, a terceira, a gente viu que é o quê? A última, aqui, ela aqui. Aqui, ela aqui. 9y ao quadrado menos 6xy mais x ao quadrado. Viu que bacana? Nessa daqui, nós temos o seguinte, na letra B. Na letra B, o que aconteceu nessa letra B aqui? Na letra B, observe que a gente tem um quadrado de lado 5y e foi aumentado o quê? Foi aumentado no tamanho 2x. Então, eu tinha aqui, ó, esse lado 5y e foi aumentado 2x. Então, olha só.
Vai ficar 2x mais 5y, que é essa letra B. Aí eu vou desenvolver o quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro vai ser isso aqui, gente. Eu falei 5y mais 2y, mais 2x. A ordem aqui, ela não vai mudar, tá? A ordem desses fatores não vai alterar o resultado. Então, vai ficar aqui, olha, a gente coloca o x primeiro aqui, porque geralmente sempre o x vem primeiro, mas isso aí não importa. O quadrado do primeiro, 4x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vai ficar 4x, vezes o segundo vai ficar 20xy, mais o quadrado do segundo, 25y ao quadrado. Então, a letra B corresponde a qual? Essa daqui vai corresponder à primeira. Então, B corresponde à primeira. Agora, a C. A C eu tenho um quadrado de lado x e foi retirado um tamanhozinho aqui, olha. Esse tamanho aqui. Que tamanho foi retirado? Tamanho 10. Então, vai ficar aqui, ó. X menos 10. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro, 2x. Vezes o segundo, menos 20x. Mais o quadrado do segundo, 100. Então, quer dizer que x ao quadrado menos 20x mais 100 é igual à minha segunda opção. Então, essa daqui é a C. Essa daqui, ela tá em forma de fração, a gente resolve do mesmo jeito. Olha só, eu tenho um lado no meu quadrado que é quem? É x. E foi retirado que tanto? Y menos 4. Aliás, y sobre 4. Então, vai ficar x menos y sobre 4 ao quadrado. O quadrado do primeiro é x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, olha só, vou fazer o passo a passo aqui. Esquece essa parte aqui. Vamos esquecer. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, ó, esqueci de colocar sobre 4. Então, vai ficar aqui, ó, x ao quadrado. 2 e 4 tem como simplificar. Então, vai ficar menos xy sobre 2, mais y ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Então, isso daqui, ó, x ao quadrado menos xy sobre 2 mais y ao quadrado sobre 16 é a última, tá bom?